posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a sua vida seja abençoada pela palavra do Senhor. Muitas vezes nós não compreendemos as maravilhas de Deus na nossa vida. Saímos para trabalhar, sonhamos, estudamos, nos preparamos, mas esquecemos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quantas vezes você levanta cedo, tem ali na sua casa o conforto, o café da manhã, mas esquece de glorificar a Deus pela provisão na sua casa, pela provisão na sua vida, porque Deus tem te dado livramentos, porque Deus tem curado as enfermidades da sua família, porque Deus tem resgatado muitos sonhos seus, mas você se esquece, ou você não compreende os milagres do Senhor. A palavra do Senhor em Marcos 6,52, ela tem essa narrativa. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Olha que coisa mais chocante. O Senhor acabara de multiplicar ali 5 pães e 2 peixinhos e alimentar ali uma multidão de pessoas. Depois tiveram mais uma experiência quando Jesus anda por sobre o mar. E no final, então, há esse relato. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, porque o seu coração estava endurecido. Nós temos que voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Nós temos que glorificar a Deus e pedir discernimento espiritual. Você pode começar o seu dia sem Jesus e você, fique sabendo, ele não vai terminar bem. Os seus planos não vão terminar bem, porque quando você começa um dia de maneira certa, glorificando a Deus, entendendo que Deus tem algo para fazer na sua vida e na sua família, e que Deus pode realizar sonhos na sua vida, você deve olhar para trás também e ver os milagres que Deus já fez na sua vida. Quando você acorda e respira, louvado seja o Senhor, porque é um milagre que Deus fez na sua vida e hoje você pode estar de pé. Louve a Deus, não fique com o coração endurecido. Ame a palavra do Senhor, fique sensível às coisas que o Senhor irá fazer na sua vida. E pela palavra você pode obter isso. Jesus te ama e quer ver você realmente aos pés do altar. Deus te abençoe durante o dia de hoje. Hoje nós vamos passar a segunda parte da nossa entrevista com o pastor Valdir Sementili. Uma lição de vida, um tempo especial com Deus. Vamos então a essa entrevista. Posso clamar, pela fé posso enxergar. Recebo novamente no programa Restaurando Vidas, com muito amor e com muito carinho, o meu irmão em Cristo, pastor Valdir Sementili. A paz do Senhor Jesus. A paz, meu pastor, amigo, pastor Pedro, é um prazer estar junto com o senhor, junto com os nossos amigos, porque é uma oportunidade muito grande, porque olha quantas casas, quantos estabelecimentos, quantas pessoas nós estamos alcançando ao mesmo tempo aqui conversando e falando das coisas maravilhosas de Jesus. Amém. Pastor, para quem não assistiu o primeiro programa, o senhor veio de uma família simples, o seu pai era pedreiro, a sua mãe faxinava lá no Colégio Dom Bosco, o senhor nasceu no bairro Santana, e muito cedo o senhor aprendeu a cozinhar, sua mãe ensinou os 5 filhos a trabalhar, a ter responsabilidades, o que foi muito bom para a sua vida. Muito bom. O senhor então cresceu também, teve o prazer de ser filho de pais cristãos, cresceu educado no caminho do Senhor, cresceu buscando ali na escola bíblica, nos cultos, preenchimento. Aos 12 anos o senhor inicia dando aula na escola bíblica e aos 14 o senhor aceita Jesus como único salvador da sua vida. É verdade. E a sua vida mudou, mesmo estando dentro da igreja, houve uma mudança, né, pastor? Houve. É interessante, pastor Pedro, que muitas pessoas pensam assim, que o fato de estar na igreja, a pessoa, por exemplo, quando aceita Jesus, quando batiza, parece que não acontece nada, mas acontece. Porque é um mover tão grande que acontece dentro dos corações, que na verdade você realmente é uma nova pessoa, mesmo tendo crescido, nascido dentro do Evangelho. Pastor, eu queria tocar nesse assunto, porque muitas pessoas se dizem nascidas de novo em Cristo Jesus, mas não amam a palavra de Deus, não têm fome da palavra de Deus, não leem a Bíblia durante a semana. Está errado esse negócio, né, pastor? Com certeza, porque se eu sou uma nova criatura, eu vou procurar o quê? Aquilo que realmente mudou a minha vida, o interesse.
Por exemplo, quando você vai para um país, você quer ir viajar para algum lugar, qual que é o que você faz? Você começa a entrar na internet, como que é o clima lá, como que as pessoas vivem lá, como que é a língua que é falada lá. Os hábitos daquele lugar. Para você, pelo menos, ter uma aproximação, uma direção daquele lugar. Olha, nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar é a Nova Jerusalém. A pátria celestial. A pátria celestial. Então eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar para ir. Aonde que eu me preparo? Na palavra, na oração, nos cultos. Eu me preparo um pouco, é apenas uma centelhas no meio daquilo que é a glória lá no céu, né? Então eu tenho que buscar na palavra. Então eu não posso entender uma pessoa que fala assim, eu sou um cristão, eu sou uma nova criatura, mas não tem aquele contato diário com a palavra de Deus, não ora, não busca, às vezes pouco vai na igreja, né? Que às vezes a pessoa tem certa uma relutância de ir na igreja, mas nós temos que estar, porque a palavra de Deus diz, com bom e com suave é, que os irmãos vivam em união. E eu não posso ter união, na verdade, simplesmente sozinho. E hoje, com a tecnologia, ótimo, porque você vê, com a tecnologia nós estamos falando e muitas pessoas, milhares, estão ouvindo esse nosso bate-papo aqui. Mas nós temos a nossa congregação, onde nós vamos nos reunir e passar a experiência. Comunhão, eu não posso entender, você vai ter comunhão através de um computador. Não tem. Você pode transmitir alguma coisa através da tecnologia, mas a comunhão é ali junto, eu posso sentindo ali. Ganhar um conhecimento. Conhecimento. Mas eu preciso estar junto com os irmãos, eu preciso estar buscando, orando junto, ali, né? Consolando, compartilhando. Amém. Agora, pastor, o senhor então se batiza, depois há um chamado para a sua vida lá na frente, né? Isso. Há um chamado. Como é que foi chamada a visão de um pastor sobre a sua vida? Na verdade, ali eu já ajudava na terceira igreja, né? Como antigamente era chamado, um auxiliar, mas sem um compromisso pastoral mesmo, né? Mas assim, apenas ali ajudando na terceira igreja e tinha os cursos teológicos da igreja, porque eu já dava aula, então eu tinha que buscar com mais conhecimentos. Mas nunca, nenhuma pretensão nenhuma de ser pastor. Mas chegou um determinado momento em que, numa situação em que a antiga direção da terceira igreja entregou a igreja, então, na época, o superintendente, aí não era mais o pastor Misael, era o pastor Nadir, e ele teve uma visão de Deus, ele orando, e ele falou, olha, o que vai ser pastor da terceira igreja é o pastor Valdir. Aí ele me chamou. Ele me chamou e eu falei, pastor, mas eu nunca quis ser pastor. Ele falou, mas Deus me mostrou o irmão na frente daquela hora. O senhor não queria, mas Deus queria. Interessante que ele falou assim, não, mas não dá a resposta agora não, ora durante 30 dias, vai pregando lá, não fala para a igreja, né? Não fala nada para a igreja, vai pregando, que de vez em quando eu já pregava algumas vezes, vai pregando lá e depois de 30 dias de oração, nós vamos conversar de novo. Estava num momento difícil a igreja. Estava. Restaram poucos membros. Foi saindo, né? Para o senhor ter uma ideia, né? Quando eu assumi mesmo, que aí não teve jeito de escapar, mesmo que quando Deus tem um chamado, né? Não adianta fugir. É obedecer ou obedecer. É obedecer, né? Senão Deus manda um peixe grande lá para me engolir. Então, antes que o peixe me engolisse, eu falei, eis-me aqui, né? Mas aí eu fiquei com 6 membros. 6 membros na igreja, com uma frequência de vez em quando de 10 a 15 pessoas. Mas membros mesmo assim, que podia contar mesmo, 6. Praticamente a diretoria da igreja. Agora, pastor, o senhor saiu de uma responsabilidade que era bastante simples e agora o senhor tinha uma responsabilidade espiritual sobre esses 6 membros. O que muda, principalmente no começo ali? Nossa, porque você é responsável por aquelas pessoas diante de Deus. Diante de Deus. Eu sabia que qualquer um que se desviasse por minha causa ia ser terrível para mim, de eu ter que dar conta daquela alma. Então, eu batalhei muito, assim, fui orando a Deus para Deus dar estratégia, né? E Deus foi dando graça, foi abençoando, que nós saímos, né, de 6 membros para 800 membros. Glória a Deus. Né, que Deus fez uma obra maravilhosa. Agora o senhor falou uma coisa importante e eu queria tocar no assunto.
a responsabilidade de um pastor sobre uma ovelha do Senhor. Hoje, nós estamos vivendo uma época onde líderes espirituais têm caído em escândalo, certo? Verdade. O que o senhor me fala sobre isso? Por quê? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não quero ir numa igreja evangélica porque tal pastor fez isso, tal pastor fez aquilo. O que o senhor me fala sobre isso, pastor? Olha, na verdade, a gente sabe que o pastor, ele é um ser humano, sujeito a cair, porque a própria Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, todo mundo está sujeito a cair. Mas a responsabilidade, quando um pastor, ele deixa de vigiar e cai, é uma responsabilidade muito grande, porque ele arrasta muitas pessoas, porque muitas pessoas ficam decepcionadas, porque na verdade fala assim, puxa vida, ele estava pregando para mim, ele estava falando que não podia fazer isso, agora o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu não quero ser pego numa coisa que eu estou ensinando os outros e eu mesmo fazer errado, e a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, a responsabilidade de um pastor que quer levar a sério, que tem um chamado de Deus, né? Porque na verdade hoje tem se aberto, a gente fala, graças a Deus, abriu mais igrejas, mas só que a gente também tem que tomar cuidado, porque há critérios, porque existe um chamado específico para o pastorado, para poder dar um testemunho fiel. Não é fácil, porque nós convivemos, eu mesmo assumindo o pastorado, eu continuei trabalhando, eu trabalhei 25 anos na Alcoa, né? Trabalhando como funcionário da Alcoa. Também um campo missionário. Também um campo missionário, né? Você vê, estudei, fiz engenharia civil, fiz engenharia de segurança, né? Então, na verdade, eu preparei para a vida e estava em contato com todo mundo, né? Então, e você se manter puro é como? Observando a palavra de Deus. Eu queria agora que o senhor falasse um pouquinho, principalmente para os jovens. O senhor falou uma coisa interessante, o senhor se preparou. Eu vejo muitos jovens hoje que não têm aproveitado o tempo. Têm ficado muito em televisão, muito em internet, e têm deixado o tempo passar não se preparando para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje é um mercado muito duro, é um mercado muito competitivo. Verdade. Que conselho o senhor dá para aquela pessoa, até mesmo para os pais observarem seus filhos e buscarem uma preparação de ponta? Na verdade, o conselho que a gente dá é que os pais possam orientar os seus filhos, incentivar os seus filhos, e os filhos se prepararem de uma forma, porque uma coisa importante, como essa palavra que o senhor falou, competitivo, é muito importante, porque hoje a gente tem que saber que aquele que corre mais, porque existe um ditado na África que é assim, uma gazela, ela levanta de manhã e ela diz assim, olha, eu tenho que correr mais do que o leão, porque senão eu vou ser devorado pelo leão. Mas ao mesmo tempo, o leão também acorda. E ele fala, eu tenho que correr mais do que a gazela, porque senão eu vou ficar com fome. Então hoje, nesse mundo competitivo, é isso. Você precisa se preparar, você precisa... E uma coisa interessante, não só fazer aquilo que você gosta. Porque tem pessoas, às vezes, que falam assim, não, eu vou estudar isso porque eu gosto disso. Mas qual que é a profissão do momento? Porque senão você vai estudar, você vai se preparar. Vai morrer apaixonado, mas não vai ter função depois. Não vai ter função. Então você faça, é igualzinho eu, por exemplo, né? Eu fiz engenharia civil, engenharia de segurança, montei uma empresa de consultoria, né? Mas eu tinha um sonho. Qual que era o meu sonho? O meu sonho era, como é até hoje, é falar pelo menos umas 4 línguas. Mas isso daí não daria dinheiro para mim formar família, casar, ter meus filhos, criar meus filhos. Não. Então o que eu fiz? Agora, por exemplo, eu já estou aposentado. Né? Aí o senhor começa a fazer o sonho. Agora eu posso fazer meu sonho tranquilo. Porque, na verdade, meus filhos já são criados, já são casados, já tenho neto. Então, na verdade, hoje eu posso realizar meu sonho, que é estudar línguas. Agora, pastor, tudo isso sem temor do Senhor, sem vida com Cristo, não funciona. Não funciona. Hoje eu vejo que as pessoas preparam os filhos para uma ótima faculdade, para vários idiomas, muitas coisas, mas esquece de levar o seu filho na escola bíblica, no culto da quinta-feira, no culto da vitória. Por que está acontecendo isso, pastor? Até dentro da igreja. Até dentro da igreja. E a gente sabe que isso são prenúncios dos finais dos tempos.
porque a fé de muitos se esfriaria. E a gente então fica muito preocupado, porque a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que se deve andar. Eu fui ensinado. Meus pais, hoje, já são falecidos. Eles não puderam dar recurso financeiro, mas deram recurso espiritual. Deram espiritual. Primeiro lugar, as coisas de Deus. Né? O então, resto... é isso que eu falo. Então, ensina. Leva os seus filhos na igreja, leva na escola dominical, ensina o princípio da palavra de Deus, ensina a eles ter o temor, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Porque sabedoria você não aprende na escola, você não aprende na faculdade. Sabedoria vem de Deus, mas vem quando você aprende. Quando você busca. Busca o conhecimento. É verdade. A palavra de Deus fala: peça que Ele dá. É verdade. Pastor, para concluir, deixa uma palavra para aquela pessoa que está perdida, que está com a vazio no coração, ou que está enfermo. Deixa uma palavra para essa pessoa. O senhor tem 30 segundos para falar para essa pessoa. Olha, meu amigo, né, que está ouvindo, que está passando uma dificuldade muito grande, esse vazio, essa depressão, isso tem causado a tua enfermidade. Você tem pensado até mesmo em tirar a sua vida. Eu digo para você, se você acha que está muito ruim, mas se você tirar a sua vida, vai ser pior, porque o suicida não tem salvação. Mas eu falo que Jesus é a solução. Aceita Jesus, convida Jesus para fazer parte da sua vida e certamente vai mudar toda essa situação. Pastor, muito obrigado pelo carinho de atender o programa Restaurando Vidas e vir aqui e falar das experiências que o senhor fez na sua vida. O Senhor Deus é maravilhoso e que Deus te abençoe a sua vida, família e ministério. Amém. Eu que agradeço, pastor Pedro, dessa oportunidade. Né? Estou à disposição sempre que precisar. Pode contar comigo, porque restaurar a vida é o que nós temos que fazer no nosso ministério. Amém. Deus abençoe. O programa Restaurando Vidas não acabou. Ele volta já já, não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso de número 7. Diz a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos também entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra traz refrigério à nossa alma, a Tua palavra traz direção às nossas vidas e a Tua palavra converte. Em nome de Jesus, que essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas seja impactada pelo poder da
tua palavra, uma palavra de cura, uma palavra de vitória, porque tu és Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Fala hoje através do teu servo e enche esse coração com a plenitude do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Interessante hoje como nós valorizamos a nossa vida material, como nós valorizamos o nosso corpo. Eu vejo que as pessoas hoje, elas se vestem bem, elas têm acesso à internet, elas têm acesso a aparelhos telefônicos muito cheios de recursos. Hoje há uma facilidade de se adquirir um carro, até mesmo uma casa própria, a facilidade para estudar numa boa faculdade, tem ali o FIES, os créditos do governo. Hoje as pessoas, elas têm facilidade em adquirir. E grande parte do investimento das pessoas é para cuidar do corpo. E nós precisamos sim cuidar do nosso corpo, mas nós precisamos aprender uma coisa: a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial. Para aqueles que creem, eles estão aqui como peregrinos. Aqueles que creem sabem que aqui não é a sua morada definitiva, mas na glória do Senhor. E nós temos que entender que enquanto estivermos aqui nessa vida, nós devemos deixar que Deus nos use como ministros, como homens e mulheres que vão levar, proclamar a palavra de Deus. E esse texto, ele traz uma palavra muito forte. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Quando a palavra de Deus fala tesouro, as pessoas podem pensar numa grande soma em dinheiro, podem pensar numa ótima faculdade, podem pensar num emprego público que paga bem, traz uma remuneração garantida e por toda a vida. Mas não. Quando a palavra de Deus fala em tesouro, ela fala no maior tesouro que um homem pode ter na sua vida: o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que o homem está perdido, mas Jesus veio para buscar o homem e tirar o homem da situação de condenação de morte e colocar o homem com uma vida na glória do Deus Pai. Somente o Evangelho pode mudar a vida de um homem e de uma mulher. A palavra de Deus, quando ela fala de tesouro, ela está falando desse Evangelho. Jesus Cristo se fazendo homem para morrer a minha morte e a sua morte, para pagar a nossa dívida esta impagável, que nós mesmos, mesmo morrendo numa cruz, não poderíamos pagar. Mas Jesus sim, porque ele se tornou homem e foi perfeito. E ali o Cordeiro Santo, perfeito, morre, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é o Evangelho. É o maior tesouro que um homem pode adquirir. As pessoas malham, vão à academia, tomam ali alguns medicamentos, e ali alguns medicamentos são feitos de peixes de águas profundas. Isso é muito bom para cuidar do organismo, mas não é o primordial. Não pode ser o melhor da sua vida. O melhor que pode acontecer na sua vida é você entregar esta vida a Jesus Cristo. E você então colocar a mão nesse tesouro que é a palavra de Deus e que faz toda a diferença na vida de um homem. Interessante que chama o nosso corpo, que chama a nossa pessoa de vasos de barro. Interessante isso, porque o vaso de barro, ele não tem valor. A gente vê aqui na nossa cidade de Poços de Caldas a fabricação de vasos muito bem acabados, vasos caros, vasos trabalhados nas cristalerias, mas a palavra fala que nós somos vasos de barro. Vasos de barro é sem valor, mas que o Senhor guarda um tesouro dentro do vaso de barro. Quando você e eu somos esse vaso de barro, mas nós entregamos a nossa vida a Jesus, hoje nós temos o Evangelho da graça em nossa vida, então nós temos um tesouro num vaso barato. E a palavra do Senhor, ela vai além, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha que maravilha. Deus quer agir através da sua vida e na sua vida. A excelência é dele, a glória é para ele, mas Deus te usa de maneira maravilhosa.
Quantas pessoas ficam aí muitos anos dentro de uma igreja, assim como eu fiquei, e não são usadas porque não buscam o Senhor Jesus, porque não se entregam ao Senhor Jesus, são apenas religiosos, são apenas aquelas pessoas que pensam que estão em Cristo Jesus. Mas Deus quer te usar, Deus quer te usar com excelência, Deus quer mostrar que Ele tem poder, e esse poder pode ser através da sua vida. Você, como um vaso na mão do Senhor, pode fazer grandes coisas, porque você está disposto a obedecê-lo. E a palavra do Senhor diz que também acontecem algumas coisas na vida daquela pessoa que ama o Senhor, daquela pessoa que prega o Evangelho da graça, daquela pessoa que tem compromisso com o Senhor. E ele começa: em tudo somos atribulados, atormentados, porém não angustiados, perplexos, olha que maravilha, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Interessante. As pessoas hoje pregam uma doutrina de que vai para Jesus e tudo na sua vida vai dar certo. E Paulo aqui ele nos traz uma palavra totalmente diferente. Quando a gente vai para Jesus, a gente passa por dificuldades, a gente passa por lutas, momentos que nós somos perplexos, momentos que nós estamos ali em dificuldades, mas nós não caímos. Nós não ficamos prostrados, porque a nossa força vem do Senhor, e Ele vem com consolo, Ele vem com misericórdia, Ele vem com poder, e Ele não deixa o filho ficar ali no chão, mas Ele levanta aquele filho, e Ele coloca sobre uma rocha, e Ele coloca num lugar de repouso. Muitas vezes Ele coloca num lugar de garantia, porque o Senhor te ama, e o Senhor, Ele quer a sua vida. Você ainda vai servir ao Senhor nessa vida aqui. Então, creia no Senhor, ainda que você esteja passando por uma dificuldade. Ame a Deus e sirva-o de todo o seu coração. Agora aqui tem uma palavra: perseguido. Interessante. Se você não é perseguido por ser cristão, alguma coisa há com a sua vida espiritual. Não há alguma coisa boa, não. Tem coisa de muito ruim acontecendo. Porque o mundo não te ama, o mundo não te conhece, porque você é luz e o mundo é trevas. Então você precisa aprender que se você for perseguido por amor ao Senhor, se contente e se alegre nisso. Grande será o vosso galardão. As pessoas querem viver o melhor do Evangelho e viver o melhor do mundo ao mesmo tempo. Não tem como. Ou você vive o melhor do Evangelho, e você ama o Evangelho, e você se entrega ao Evangelho, ou então você fica no mundo. Porque a palavra do Senhor diz que o cristão legítimo, o cristão verdadeiro, ele vai sofrer perseguições. As pessoas vão perseguir no trabalho, na escola, vão perseguir até mesmo dentro da igreja muitas vezes, mas o Senhor jamais desampara, o Senhor carrega você, o Senhor te leva em segurança, porque a perseguição vem, mas o amparo do Senhor é sobre a sua vida. Você tem sofrido perseguições por ser cristão? Se você tem, glória a Deus por isso. Louve ao Senhor. A palavra do Senhor também diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha que maravilha. A vida do Senhor se manifestando em nós e através de nós. Interessante a característica de um cristão verdadeiro. Jesus Cristo agora vive nele. E ele tem ali o andar de Cristo, o pensar de Cristo, o falar de Cristo, o viver de Cristo. Nós não somos perfeitos. Nós não alcançaremos a perfeição nessa vida terrena. Somos pecadores, mas quando nós amamos Jesus, nós caminhamos em direção ao alvo que é Cristo. Nós caminhamos em direção à perfeição, ainda que não a encontremos, mas nós queremos cada dia mais acertar e viver a palavra do Senhor. Você tem buscado viver a palavra do Senhor em santidade? A palavra do Senhor, ela termina aqui: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Maravilha é a vida do crente, porque ainda que ele esteja numa situação difícil, ainda que ele passe por uma enfermidade, ele sabe que um dia Jesus vai voltar e ele está garantido na glória do Senhor, porque o mesmo que ressuscitou Jesus, Deus, o nosso Pai, o Eterno, vai um dia nos ressuscitar e ainda assim estaremos com Ele por toda a eternidade. Você tem a certeza da salvação? Você tem convicções de que a sua vida já é do Senhor Jesus? Hoje é dia de salvação. Entregue a sua vida a Jesus. Creia no nome do Senhor. Diz a palavra que com a sua boca você confessa, mas no seu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e você será salvo.
Creia, confesse Jesus como Senhor e você vai morar na glória do Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus use a sua vida, mas eu vou orar por você. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que eu tenho de orar junto com esta pessoa, Senhor Deus. Abençoa a vida dela, Senhor Deus. Derrama graça sobre a casa dela, sobre os sonhos delas. E se ela ainda não se decidiu, derrama salvação sobre essa vida, Senhor Deus. Tu és o Deus que pode levantar o abatido. Tu és o Deus que pode salvar o perdido. Eu declaro bênção sobre essa casa, no nome do Senhor Jesus. Jesus te ama. Busque a Deus. Posso clamar pela fé, posso